Ok. Renato e Fabiano, tudo bom? Vou entrar aqui Eu mandei um link para vocês agora de um YouTube que eu tinha gravado na semana passada. E eu vou entrar aqui em algumas ferramentas que ajudariam alguém a aprender inglês sozinho, basicamente. Mas é lógico, né? Eu aprendi inglês sozinho, mas sozinho entre aspas, né? Com muita ajuda. Mas que sem dúvida, com um professor não tão experiente, não com tanto currículo quanto eu tenho, poderia facilmente, assim, com dedicação, né? Mas poderia, numa boa, aproveitar essas ferramentas de ensino de inglês para deixar os alunos encantados, ajudar os alunos a ficarem imersos e ajudar os alunos a progredirem mesmo no contexto, nas situações que forem criadas. O Plotagon, ele é exatamente isso. Ele é um criador de situações. É um criador, não sei se vocês conhecem, acho que não. É um criador de situações animadas, né? Que servem para tanto ensinar, quanto praticar, quanto revisar inglês. E é uma maneira boa para criar, para o curso de vocês, porque é ruim o aluno ir lá na frente de todo mundo e apresentar uma coisa, né, que ele acabou de aprender. Agora, por outro lado, quanto mais ele praticar, melhor. De repente ele pode não apresentar algo assim ao vivo, assim pessoalmente, mas pode fazer uma apresentação e colocar no PowerPoint para todo mundo assistir. Algo que ele criou com a voz dele e tudo, entendeu? Seria uma maneira de ele apresentar. Aí é lógico que o ideal é ele se apresentar lá na frente, tal, ou todo mundo apresentar nos seus grupos, tal, mas uma outra maneira de o cara praticar mesmo, destravar, é através dessa apresentação. Então, eu estou abrindo aqui o aplicativo que tem que ser baixado do site, e eu já adianto que eles oferecem um ano grátis, de todas as funções, um ano gratuito. E aí você... Por exemplo, vou abrir aqui um que eu criei. Queria abrir para mostrar para vocês mesmo como que é. Tá. Por exemplo, esse aqui eu criei com um aluno meu. Chama-se My Favorite Sunset. Então, meu aluno estava junto comigo na aula. Falei, quero te mostrar uma ferramenta. Vem cá que eu vou escolhe aqui um cenário, escolha aqui um personagem, escolha uma frase, escolha uma ação e vamos ver como fica aí. Então ele escolheu. Então meu aluno escolheu ah, esse rapaz aqui, que tem um nome Egito, um nome árabe e tal, o nome dele é Samir, porque meu aluno está se preparando para visitar o Egito em janeiro. Ele escolheu esse pôr do sol, tal, porque é uma região, dá uma impressão um pouco de deserto e tal. Aqui seria a esposa dele. E aí só colocou uma frase comum, ele tinha aprendido Present Perfect recentemente, então ele colocou uma frase assim mais bacaninha. E aí escolheu que ela desse um beijinho no rosto dele e tal, e foi isso. E ele... A atitude dos personagens também dá para selecionar. Então você pode selecionar quem vai estar na cena, qual é o cenário da cena, o que vai ser falado, se vai ser falado com uma voz de robô, a voz da máquina, ou com a voz do próprio aluno, dá para gravar facilmente. E também qual é a interação que os personagens vão fazer entre si. Se vai dar beijinho, se não vai ter interação nenhuma, se vai um olhar para o outro, um rir do outro, um empurrar o outro. Tem tipo de emoção, né? Se o cara tá feliz, tá triste. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês isso daqui. Vou tentar abrir aqui o aplicativo. Agora vai. Então, inglês é prática. Tem que praticar, praticar, praticar. Só que não pode ser uma coisa maçante. Tem que ser uma coisa realista. Então, essa é uma maneira realista, interessante, simples de usar, aliás.
Essa das ferramentas é uma das mais simples, que o aluno pode se colocar numa virtualidade, uma realidade virtual, fazendo exatamente o que ele quer fazer na vida real. E isso pode ser, talvez, a preparação, a atividade que vai levar meia hora para ele fazer com o aluno, com o amigo dele, em fase impar ou em trio, lá durante o encontro, mas que vai resultar em um vídeo bacana. O professor precisa corrigir a pronúncia, tal, algumas coisas, mas no geral o aluno consegue fazer sozinho. E aí depois o aluno apresenta isso em PowerPoint para todo mundo ver. Por exemplo, pode ser várias turmas, vários grupinhos, cada um fazendo sua apresentação. Quando todo mundo terminou, apresenta. E como se diz, é uma maneira de praticar e de destravar. Vou mostrar como simples é de operar o aplicativo. Então, por exemplo, esses foram os que eu já criei e tal, né? Aqui é para criar um novo plot, uma nova história, e aqui é para criar seus personagens. Por exemplo, esse personagem aqui é o Michael. Então foi o avatar que eu criei para referir-se a mim, com a minha aparência, assim, o mais próximo que eu achei. Então dá para criar personagens à vontade. Então, como eu disse, você seleciona a cena. Aqui, por exemplo, vai location, todas essas cenas aqui. Não dá para adicionar novas cenas, mas tem umas 30, 40 cenas aqui. Então, por exemplo, suponhamos que selecionou um escritório. Octagonal Office, tipo um escritório da Casa Branca, né? A Casa Branca. Aí, beleza. Aí, que character que a gente vai colocar? Aí você escolhe um que você queira, ou você cria um lá para aparecer aqui na lista. Vemos que eu vou colocar aqui o Albert Einstein. O Albert Einstein está ali sentado no sofá, mas eu posso escolher onde ele vai estar sentado. E qual parte do sofá ele vai estar sentado, né? Ou se ele vai ficar na mesa e tal, né? E aí eu escolho um outro para ele interagir. Vou escolher aqui um robot, por exemplo. Aí tem um robô ali sentado no sofá. Aí eu posso já colocar uma ação, um diálogo, tá? É bem simples, só clicar, aparece a opção, aí você faz sua escolha. Nesse caso eu escolhi aqui o Albert Einstein. Vai estar, por exemplo, batendo no peito, que é beating chest, enquanto fala com o robô. Hi, 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 hi. E aí eu coloco um outro diálogo, aí agora o robô vai responder, e o robô está um pouco assustado, né? Sei lá que o Albert Einstein está batendo no peito, assim, né? Parece irritado, e vai responder what, né? E aí vamos ver como que fica isso. Então, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eles só falaram a voz dele. Eu posso clicar aqui em gravar a voz e gravar a minha voz. Hi, 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 hi. What? E aí, se eu clicar play, vai sair o meu som enquanto eu estou assistindo, no lugar de sair uma voz de robô. Aí tem várias opções. Eu posso adicionar, por exemplo, se eu clicar aqui em Character, falar que o Albert Einstein está um pouco longe. Por exemplo. Eu coloquei aqui para o Albert Einstein empurrar o robô, né? Então, deixa eu qualquer coisa. Vou gravar minha voz. Get out of here! Deixa eu ver como é que fica. Então ele vai lá e fala hi, hi, hi. What. Aí ele, tá. Contando nos dedos, ele fala para que eu count e contando nos dedos ele fala. Então assim, você tem uma infinidade de opções aqui. Pode colocar efeitos sonoros.
Muito legal. Aí você terminou, você coloca aqui para salvar. Aí você vai salvar direto para o seu computador, que você já está usando um aplicativo offline. E aí você pode fazer um upload para o YouTube ou só apresentar em offline mesmo para onde que for apresentar. Então, essa é uma excelente ferramenta. Vocês que são de TI, vocês podem aproveitar que vocês têm facilidade com TI e usar muitas ferramentas de educação. Eu posso mandar um link com umas 20 que eu estudei nas últimas semanas na faculdade americana. E tem tutoriais, tem muita coisa no YouTube, mas se tiver alguma dúvida pontual, pode me falar que eu ajudo. Além disso, o Quizlet, né? O Quizlet é formidável. Eu apresentei já o Quizlet para o Renato na nossa última reunião. O Quizlet poderia ser útil, por exemplo, para apresentar as coisas, né? Para dar a aula em si, para ensinar as coisas. E o Quizlet por si só ensina o assunto, então não precisa ser um professor bom, embora ele precise saber usar o Quizlet. Então, que é uma ferramenta de TI, qualquer um de vocês pode aprender a usar. Então, por exemplo, flashcards. Clica aqui no flashcards. Essa lista está ensinando a diferença entre a pronúncia entre o TH que é pronunciado e o que não é pronunciado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês na lista. Então, o que você fala, o TH que você fala e o TH que você não fala. É um assunto bem interessante para os alunos, talvez para vocês, inclusive. Então, por exemplo, vou pegar exemplos mais simples. Bath, que é de banho, né? De banheira, tal. Take a bath, tomar um banho de banheira. Se eu clicar aqui, aparece a pronúncia. Se eu selecionar aqui, se transforma em minha palavra favorita dessa minha lista. Então, bath tem um som meio leve, né, no TH. Mas já esse aqui, ó, vocês conhecem também, this. O TH é um som mais sonoro, é this. Já aqui é bath, quase que um soprinho. E aqui não é um soprinho, não posso fazer fizz, não é um fizz, né? É this. Tem um som mais forte. Então essa lista mostra com os THs minúsculo, o que é um som parecido com sopro, e com os THs maiúsculos, as palavras que os sons são mais marcados. Então tem uma lista aqui de umas 30 palavras, que você ensina, no caso foi esse assunto, né? Lógico que nosso assunto seria mais focado em vocabulário, mais na cena e tal, que é o que eu disse para vocês. Se vocês procurarem aqui como dizer tudo em inglês, aqui, o Quizlet é como se fosse um Google para ensinar inglês. E para ensinar muitas outras coisas, em termos de palavras ou frases, né? Por exemplo, tem esse aqui que foi eu que criei, como dizer tudo em inglês. E tem vários outros usuários, como o Júlio Anselmo. Tem alguns quer ver, centenas de termos. O meu tem 24 frases. Que eu estava pensando já em usar com vocês, né, no curso de vocês. Então, por exemplo, eu quero ensinar os alunos lá sobre... bom, aqui tá. Sorry, what was your name again? Aí em português. Desculpe, qual é seu nome? Qual é mesmo seu nome? Né? Tipo, uma maneira de ensinar direta, sem precisar muita gramática, sem precisar muita cerimônia, através da tradução. Eu não sou muito fã de tradução, mas a gente não precisaria enfatizar a tradução. Enfatiza o inglês e o aluno tem a tradução como uma consulta. E todas essas opções aqui são maneiras diferentes de você interagir no Quizlet, no caso, com a mesma lista. Então aqui são cards, frente e verso. No right aparece a palavra, por exemplo, aparecia a palavra em português, a frase em português, você tem que escrever em inglês, para você conseguir passar para a próxima. Né? Aqui no spell aparece, você ouve a frase, no caso, sorry, what was your name again? Você tem que escrever, sorry, what was your name again? Corretamente, senão eles vão te dar um feedback, você vai ter que copiar o feedback correto. Teste, você cria testes, cria provas, cria provas com a mesma lista, reorganizando em múltipla escolha e outros tipos. E tem dois jogos. Esse é um jogo de par e aqui é um jogo de mais dinâmico, chamado Gravidade. Espero que vocês gostaram.